Marco Túlio Sintra, sou médico geriatra, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da UFMG, casado há 10 anos com a Fabiana e pai do João Vitor, de 2 anos. O objetivo hoje dessa aula é comentar um pouco sobre experiências que estão ocorrendo durante a pandemia. O médico geriatra lida com idosos de processos diferentes de envelhecimento. Então, tem desde pacientes muito rígidos, bons de saúde, independentes, autônomos, que nós chamamos de robustos, e também idosos extremamente debilitados, com, por exemplo, demência avançada, que já não consegue mais exercer sua vida de forma autônoma, que a gente chama de idosos frágeis. Então, nós vamos comentar aqui sobre 3 situações e eu vou começar primeiro com casos, situações que ocorreram com idosos mais frágeis durante essa pandemia. A primeira situação foi de uma filha de uma paciente institucionalizada que não via a mãe há 3 meses por causa da pandemia. Então, ela foi proibida pela instituição, como está ocorrendo no Brasil afora, as instituições estão proibindo a presença dos familiares. Nesse período, já se passavam 3 meses sem ver a mãe, desde março, isso era em junho. Ela perdeu também um irmão e um outro já tinha falecido há pouco tempo, então foram 2 lutos sucessivos. E a mãe que não sabe muito bem o que aconteceu por causa de um quadro demencial mais avançado. Então, ela muito abalada com toda a situação, queria ver a mãe. Então, nós combinamos junto com a instituição, com a dona da instituição, de paramentá-la igual eu entro paramentado para atender os idosos nessas instituições. Então, ela colocou gorro, colocou óculos de proteção, máscara, avental descartável, propé, luvas, foi toda paramentada quando eu fui atender a paciente. Quando essa paciente demenciada encontrou com a filha, eu assisti uma cena muito interessante, um abraço tão profundo, tão comovente, é até difícil de explicar. Mas uma coisa eu posso comentar a respeito disso, que os óculos de proteção que eu estava na hora não me protegeram do coronavírus, mas me protegeram de não ter que falar que um cisco tinha caído nos olhos, porque uma lágrima traiçoeira havia acumulado no canto dos olhos de ver aquela cena. E não tem dúvidas que tudo que eu tinha feito para que pudesse ocorrer esse encontro tinha valido a pena. Uma outra situação foi um telefonema, até bem curioso, que eu recebi. Uma paciente minha também, um quadro demencial avançado, ia fazer aniversário. Os filhos, que nem todos moram aqui em Belo Horizonte, sempre se encontravam para fazer a festa de aniversário dela, e que isso seria impossível durante a pandemia, e eles estavam pedindo, os filhos, na minha opinião, do que fazer. Apesar da paciente não ter plena ciência da situação, os filhos estavam muito sentidos de não poderem comemorar o aniversário dela. Então, o que nós combinamos foi o seguinte: a rua dela é uma rua de pouco movimento. Então, os filhos poderiam passar de carro para dar parabéns para ela, e ela está na porta de casa, e ter uma certa comemoração sem que fosse todos dentro, aglomerados dentro da casa dela. E aí os filhos, entre eles, combinaram, na verdade, uma carreata. Então, o que ocorreu foi que a idosa foi para a porta da casa dela no dia do aniversário, e os outros filhos todos, né, ela mora com uma filha, os outros filhos todos fizeram uma carreata com os netos, com os carros enfeitados com balões, cantaram parabéns, e essa idosa assistiu isso tudo na porta de casa. Isso foi tão marcante para essa paciente que, apesar de um quadro demencial avançado, o dia que eu fui atendê-la, já tinha se passado alguns dias, ela claramente tentou me contar o que havia acontecido. Ela, com todas as dificuldades que o cérebro dela impõe de comunicação, de memória, ela tentou contar a experiência que tinha passado. Então, aquilo não foi somente impactante para a família, mas também para a própria paciente, apesar de todo o problema cognitivo que ela tem. E a terceira situação foi de uma paciente absolutamente robusta que me telefonou pedindo uma consulta virtual. Como que consultas virtuais têm uma limitação de exame físico, eu entrei em contato para saber qual que seria a queixa principal, e era uma situação que exigia exame físico e precisava ser uma consulta presencial.
E no consultório, eu sempre pergunto sobre como que está a situação da pandemia, o que a pessoa está fazendo, até muito mesmo preocupado com a inatividade física, que pode ser muito deletéria aos idosos. Mas aí eu me surpreendi com outra situação. Essa paciente com quase 70 anos, é professora aposentada e estava se dedicando, nessas horas que ela está em distanciamento dentro de casa, a dar aulas virtuais pela internet para as pessoas carentes poderem fazer a prova do Enem. Ela arregaçou as mangas e estava correndo atrás para poder ajudar o próximo. Acho que todas essas três situações nos permitem chegar a três importantes conclusões. Primeiro, nós precisamos ter esperança. O ser humano precisa ter esperança. Ele precisa acreditar. Ele precisa saber, ter intenção que amanhã pode ser um dia melhor. Isso impulsiona, isso dá força, isso dá vontade de correr atrás. A segunda conclusão é: onde existir dois seres humanos em contato, sempre há de existir o afeto. E não tenha dúvida, não é o isolamento social que irá tirar o afeto de nós seres humanos. E a terceira conclusão que se pode tirar dessas histórias é que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, ou deveria estar nos amando. Se o ser humano tivesse a capacidade de fazer isso, não tenho dúvida que o mundo seria muito melhor. E eu não tenho dúvida que essas três situações demonstram isso. Agradeço a oportunidade que me deram de dar uma aula que não tem nada de cognitivo, em sim aprendizados com as situações do dia a dia, que permite aqui estar desnudando a minha alma. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.